Olá, hoje é sábado, 2 de junho de 2012. Eu sou Clébio Cavagnoli e este é o Jornal Toda Hora, a informação completa. O Tribunal Penal do Cairo condenou o ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, à prisão perpétua. A sentença foi divulgada hoje. O ex-presidente egípcio foi condenado pelos massacres ocorridos em seu país em janeiro de 2011. A revolta popular, que ficou conhecida no Ocidente como Primavera Árabe, culminou na renúncia de Mubarak. O ex-ministro do Interior, Habib al-Adli, também foi condenado à prisão perpétua, mas 6 de seus funcionários foram absolvidos por falta de provas. Porém, a corte absolveu Mubarak e seus 2 filhos, Alaa e Gamal, além do empresário Hussein Salem, das acusações de enriquecimento ilícito e danos aos cofres públicos. Após a sentença ter sido lida pelo juiz Ahmed Refat, houve tumulto no tribunal, que foi controlado pelos seguranças. Nas ruas, a população comemorou a sentença. Os advogados de Mubarak informaram que vão apelar contra a condenação. A partir deste sábado, eles terão 60 dias para apresentar recurso à Justiça do Egito. E os partidos PPS e PSDB vão entrar com ação no Tribunal Superior Eleitoral contra o PT, por causa da entrevista do ex-presidente Lula e do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, a um programa de televisão exibido em horário nobre nesta semana. Representantes dos partidos classificaram a entrevista como propaganda antecipada de Haddad, candidato petista à Prefeitura de São Paulo. Segundo o TSE, propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV só é permitida a partir de 21 de agosto. O senador Vital do Rego, presidente da CPI mista, que investiga o caso Carlinhos Cachoeira, deve ficar pelo menos uma semana afastado do Congresso. Ele passou por um cateterismo nesta sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, passou por um cateterismo em São Paulo depois que os médicos suspeitaram que o parlamentar estava com uma artéria calcificada. Exames revelaram que não há problemas graves e a expectativa é de que o senador receba alta na segunda-feira. A equipe médica recomendou repouso. Em nota divulgada à imprensa, Vital do Rego diz que vai descansar em casa em Campina Grande e espera voltar ao Senado no final da próxima semana. Ele preside a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as relações do empresário Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados. Ainda sobre a CPI do Cachoeira, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, confirmou que vai depor no dia 13 de junho. O político disse que é uma oportunidade para esclarecer os fatos. Já o depoimento do governador de Goiás, Marconi Perillo, será no dia 12. A queda na taxa Selic e no rendimento da poupança trazem impactos diretos ao bolso da população. Mas nem sempre as pessoas estão bem informadas sobre os ganhos e perdas. Por isso, eu fui conferir algumas dicas com um economista. Taxa Selic, TR, média de juros, política econômica. São tantos termos que envolvem o nosso dinheiro que dá até para ficar meio perdido. Envolve alguma questão econômica. É a taxa que corrige o imposto. É raridade, mas até tem quem dê aula sobre isso. A taxa básica do Banco Central do Brasil é utilizado para fixar muitos juros no Brasil, seja para pessoas como individuais e também empresas. Mas afinal, o que é e para que serve a famosa taxa Selic? A Selic é a taxa básica de juros do país, que você encontra em todos os países. Normalmente é o teto, né, a taxa máxima que você tem numa economia. E ela acaba determinando o quê? O custo do dinheiro. A queda da taxa Selic para 8,5% foi a menor dos últimos anos. Ela responde também pela diminuição dos juros, o que beneficia o consumidor. Toda vez que o banco vai emprestar, qual é a base de cálculo para ele, que ele toma como base para a determinação da taxa de juros a ser cobrada das pessoas que tomam empréstimos e fazem financiamento? É a Selic. Outro impacto para o consumidor foi a queda no rendimento da poupança, de 6,17% para 5,95% ao ano. E diante deste quadro, o que é melhor fazer? Deixar o dinheiro investido na poupança mesmo ou investi-lo em ações, títulos públicos ou fundos de renda? Os fundos de investimento cobrarem pela administração dos fundos uma taxa de administração superior a 1% ao ano, provavelmente a caderneta de poupança irá ganhar. Se ele vai aplicar em renda fixa, o que eu acho que ele deve fazer? Deve continuar na poupança. Porque se ele for para CDB e fundo de investimento, como nós falamos,
o que vai acontecer? Ele não deverá ter uma rentabilidade superior ou significativamente superior ao ponto de justificar a saída dele da caderneta. Muito bem, boas dicas aí para você investir melhor o seu dinheiro. E ainda sobre economia, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, prevê crescimento do Produto Interno Bruto acima de 4% no segundo semestre de 2012, apesar do desempenho ruim do PIB neste primeiro trimestre, com alta de apenas 0,2%. O ministro defende que a causa para a queda do PIB foi o fraco desempenho da agropecuária, que caiu 7,3% em razão da perda de safra em segmentos importantes como soja e arroz. Integrantes de ONGs e da sociedade se unem em prol dos direitos dos animais. É a vez do homem se tornar o melhor amigo do cão. No ano passado, um vídeo disponibilizado no YouTube chocou os internautas. Cenas de agressão a um cãozinho da raça Yorkshire revoltaram comunidades pelas redes sociais. O animalzinho acabou morrendo, mas a dona responde criminalmente após denúncias que ganharam força nas redes sociais. Uma outra história, a do cão Zeca, teve um final feliz. Durante um arrastão no bairro da Aclimação, em São Paulo, bandidos sequestraram o cachorro da raça Staffordshire Terrier. Amigos do dono do cão iniciaram uma campanha no Facebook para localizar o animal e conseguiram. Ações como essas revelam que a sociedade está cada vez mais engajada quando o assunto é a proteção aos animais. Com as mídias sociais, com a internet, com essas coisas que estão acontecendo, as pessoas não só se sensibilizam, mas como conseguem ali dar um grito. Isso vira uma massa, vira uma onda e causa um efeito nas pessoas de revolução. A corrente do bem se fortalece, se une e protesta. Uma outra forma de ajudar na vida real é a adoção de animais abandonados. No estado de São Paulo são 7 milhões de cães abandonados. Lola é um deles. Com 3 anos, ela foi tirada das ruas após um acidente e espera na fila para ter um novo lar. O animal está pronto para te agradar e fazer o que for possível para ficar bem contigo. E agora, o melhor amigo do homem ganhou até um evento especial que ajuda a valorizar a relação entre dono e animal. Neste espaço de 3 andares, no centro de São Paulo, acontece o Festival Pra Cachorro, com fotos de cães e gatos, sala de convivência e uma espécie de parque de diversões para os cães. O princípio do agility, para nós protetores, para nós cidadãos que não estamos ali na competição, é que é a forma mais pura, mais rápida e eficiente de você ter ligação com o seu animal. Primeiro, você vai ter que observá-lo para ver quais são os medos, quais são os traumas e os receios que ele tem em relação aos equipamentos. E segundo, ele vai te observar e vai pegar o respeito. E aqui no 3º piso, uma sala de convivência nos ajuda a compreender e entender melhor a vida dos felinos. Você é guardião do bicho, você é parceiro, você vai proceder pelo bem-estar dele. E o bem-estar dele não é luxo, é carinho, abrigo e proteção. Muito bem, excelente reportagem da Maria do Carmo para destacar a necessidade de respeito aos animais em falta hoje em dia, não é? E o Festival Pra Cachorro tem uma programação especial para este domingo. A partir das 10 da manhã tem uma caminhada e depois um piquenique para os cães. O Espaço Cultural Matilha fica na rua Rego Freitas, 542, no centro de São Paulo. Esta edição do Jornal Toda Hora termina aqui. Eu volto logo mais com outras notícias. Um ótimo sábado para você.
Olá, bom dia. Hoje é sábado, 2 de junho de 2012. Está no ar o Hit Notícias, informação a todo tempo. O serviço de compras coletivas parece que conquistou de vez a preferência dos brasileiros. Somente em abril, respondeu por 30% das vendas online. Só para você ter uma ideia, foram mais de 250 milhões de reais em faturamento, o equivalente a 1.700.000 cupons comercializados. Eu comprei, foi um prato em um restaurante. Recomendo. Os que eu usei, pelo menos, deu tudo certo, foi bem confiável. De acordo com o levantamento do InfoSave-me, ferramenta que monitora o mercado de compras coletivas no Brasil, o setor teve um faturamento de mais de 140 milhões de reais no mês de abril. Essa projeção multiplicada pelos outros meses mostram que o ano de 2012 vai ainda apresentar crescimento em relação a 2011. Com a ampla quantidade de produtos e serviços oferecidos, os agregadores de ofertas acabam conquistando a atenção de muitos internautas. Precisa de uma boa oferta, precisa de uma boa vitrine, precisa de um bom preço. A gente vê que é um mercado de oportunidades. Se ele recebe ali uma boa oferta, um bom preço, ele acaba comprando. O setor de compras coletivas é o que mais cresce no comércio online. No segundo ano de atuação, o segmento já faturou mais de 1,5 bilhão de reais. Mas com o aumento das vendas, o número de reclamações também cresce. Nesses casos, a quem o consumidor pode recorrer? Não entregaram no prazo combinado, que era a princípio 20 dias, aí passaram 3 meses, aquela briga, discussão, e-mail para lá, telefonema, aí depois de 90 dias eles me entregaram um produto. O consumidor está comprando do site de compra coletiva, confiando naquela marca, inclusive que já tem um nome aí no mercado. É claro que ele pode também registrar como parceiro do site, mas o site de compra coletiva é responsável e tem que ser reclamado. E o PROCON também está à disposição, a própria justiça, se o consumidor desejar. Os sites se defendem e garantem que ambos têm responsabilidades nas negociações. O site e o fornecedor, eles estão envolvidos nessa venda, né? Então, é muito importante o usuário ver aonde ele está comprando. Então, muitos sites, na verdade todos por obrigação, devem oferecer as informações da empresa que está por trás do site para o usuário ter com quem falar no sentido de algum erro em relação à oferta. E o Banco do Brasil anunciou que o crédito imobiliário terá juros reduzidos em até 21% para contratos fechados a partir de segunda-feira. Segundo a instituição, para aquisição de imóveis de até R$500 mil, por exemplo, a taxa de juros foi reduzida de 10% ao ano, mais a taxa referencial, para 8,9% ao ano, mais a taxa para todos os clientes do banco. Com o pagamento das prestações em dia, ela cai para 8,4% ao ano, mais a TR. A manutenção da conta salário no Banco do Brasil também rende redução de 0,5 ponto na taxa. Se o cliente receber a remuneração na instituição, a taxa será de 7,9% ao ano, mais a TR, o que resulta em 21% de redução na taxa de juros. Uma boa notícia para quem quer comprar imóvel. E o Detran de São Paulo vai informar o motorista sobre o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação. A previsão é que cerca de 150 mil condutores sejam orientados mensalmente por meio de cartas. Agora, o motorista que está com a Carteira Nacional de Habilitação próximo ao vencimento vai ser alertado por carta pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. As cartas devem ser enviadas faltando um mês para o vencimento do documento. Com isso, o motorista terá cerca de 60 dias para fazer a renovação. Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro permite que o condutor dirija com a habilitação vencida por até 30 dias. Os motoristas também recebem orientações sobre cadastros, exames, documentos, taxas e prazos para renovar a habilitação. Segundo o Detran, mais de 73 mil multas foram aplicadas a motoristas que conduziram o veículo com a CNH vencida entre maio de 2011 e maio de 2012 em todo o estado. E hoje faz 10 anos que o jornalista Tim Lopes foi morto por traficantes no conjunto de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro. Uma homenagem em forma de ação social marca a data. Valeu Tim Lopes é o nome do evento que vai ser realizado no Complexo do Alemão. Foi lá que o produtor da Rede Globo foi torturado e morto no dia 2 de junho de 2002, após ser descoberto fazendo uma reportagem sobre um baile funk onde crianças e adolescentes se prostituíam. Ele teve o corpo esquartejado e queimado. Os restos foram encontrados dias depois. Segundo as investigações, o jornalista foi assassinado a mando do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco.
Ele foi preso 3 meses depois e condenado a 28 anos e meio de prisão em 2005. Outras 6 pessoas foram julgadas e condenadas. Para familiares e amigos de Tim Lopes, as prisões dos acusados e as melhorias que a comunidade recebeu após as denúncias do profissional precisam ser comemoradas. O jornalista tinha 51 anos e era conhecido por suas reportagens investigativas. Antes de trabalhar na Globo, foi repórter dos principais jornais do país. Ganhou inclusive o Prêmio ESSO de Jornalismo em 2001. Mudando de assunto, o rei espanhol chega ao Brasil amanhã, acompanhado de uma ampla comitiva empresarial para reforçar a cooperação política e econômica entre os dois países. O rei espanhol Juan Carlos vai se reunir com a presidente Dilma Rousseff na segunda-feira. O monarca estará acompanhado de uma comitiva de empresários para tentar reforçar a cooperação política e econômica. Entre os executivos esperados estão os presidentes do Banco Santander, da petroleira Repsol e da gigante das telecomunicações Telefônica. Este será o primeiro contato entre os representantes dos países após o governo brasileiro adotar medidas mais rigorosas para a entrada de espanhóis no território nacional. Na terça-feira, Juan Carlos viaja para o Chile, onde vai cumprir uma agenda semelhante aos compromissos que terá no Brasil. E os americanos cobraram mais ação do Brasil para deter a violência na Síria. O secretário americano de imprensa, Mike Hammer, declarou que os Estados Unidos querem maior participação do Conselho de Segurança da ONU para resolver o impasse na Síria e destacou que o Brasil pode ajudar na questão, já que tem bastante influência junto à comunidade internacional. Já o governo brasileiro se opõe às sanções ou a uma intervenção militar contra a nação e considera necessária a busca por uma saída negociada. Segundo as Nações Unidas, mais de 10 mil pessoas morreram no conflito sírio desde o início dos protestos, há mais de um ano. A corrida presidencial rumo à Casa Branca tem empate técnico. É o que aponta a pesquisa de opinião realizada pela emissora de televisão CNN. De acordo com a pesquisa, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, obteria 49% dos votos e o candidato republicano, Mitt Romney, 46%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A economia é o assunto mais importante para 52% dos entrevistados. Nas últimas semanas, a campanha de Obama atacou o histórico de Romney como homem de negócios. E agora a estratégia dos democratas, partido do atual presidente, é questionar o papel de Romney como governador de Massachusetts. Durante o período em que esteve no comando do estado, houve aumento de desemprego e da dívida pública. Por outro lado, Romney ataca Obama com dados estatísticos, que revelam uma desaceleração da economia no primeiro trimestre e a alta na taxa de desemprego no país. Apesar do resultado das pesquisas, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, afirmou que Obama vai conseguir com facilidade um novo mandato nas eleições de novembro. O atual líder americano enfrentará no dia 6 de novembro, provavelmente o republicano e ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney. Embora as pesquisas estejam prevendo uma disputa acirrada, Clinton disse acreditar que o líder americano ganhará com 5 ou 6 pontos de vantagem sobre o adversário. No entanto, uma pesquisa recente publicada pelo Instituto Eleitoral da Universidade de Quinnipiac concedeu a Romney uma intenção de voto de 47%, contra 41% para o democrata Obama. Bastante otimista o ex-presidente Bill Clinton. E ainda nos Estados Unidos, uma medida polêmica. O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, quer proibir a venda de refrigerantes e outras bebidas com açúcar em cinemas e restaurantes. Essa lei faz parte de um programa para estimular a alimentação saudável e seria direcionada aos produtos que são vendidos em embalagens com mais de 1,5 litro. Segundo dados oficiais, 1/3 dos moradores da cidade bebe uma ou mais bebidas açucaradas por dia, mas não sabem que a maioria possui mais de 16 sachês de açúcar na composição. O prefeito disse que a população nova-iorquina esperava essa atitude dele, mas os empresários de bebidas açucaradas não aprovaram a ideia. No país, os refrigerantes já foram banidos de escolas e repartições públicas. Em outras cidades, como Boston, há campanhas para trocar essas bebidas por água. Com a nova medida, todos os locais públicos, como restaurantes, lanchonetes fast food, entre outros, seriam afetados.
E olha só, para muita gente, malhar no período do frio é sinônimo de sacrifício e, por isso, é grande o número de pessoas que acabam deixando a academia de lado para ficar em casa debaixo das cobertas. Mas, para animar esse pessoal, algumas academias estão criando aulas especiais. A repórter Mari Patrão vai mostrar algumas opções para não deixar a ginástica de lado. Pilates, jazz, boxe, todos os estilos em uma só aula. O trio é a nova modalidade dessa academia. O gasto calórico durante os 45 minutos de treino pode chegar até 600 calorias. Se praticado 3 vezes por semana durante o mês, 5 quilos a menos. É punk aqui, é punk. Ou você perde a gordura ou você perde. Não tem brincadeira aqui, não. Não sei nem se eu vou conseguir falar. O criador do estilo é o próprio professor. Então foi uma ideia de nós juntarmos o boxe, que gasta muita caloria, queima muita caloria e é bacana, e juntar isso com técnicas de jazz, técnicas de dança. E para trazer o condicionamento físico para as duas aulas, nós juntamos o Pilates, que a mulherada adora. Então, com essas ideias e com o pedido dessas aulas, eu tentei formatar uma aula que conseguisse juntar tudo, que fosse divertido, que não ficasse monótono. Os exercícios trabalham todas as regiões do corpo. Trabalha membros superiores muito bem, inferiores, alongamento e abdômen muito bem. Essa dona de casa de 51 anos chegou na aula animada e ansiosa para conhecer. E no final do treino... E aí, gostou? Adorei. Vai fazer parte das minhas aulas. De outras que eu já venho fazendo. Dá para espantar o frio e vir embora malhar. Que frio, que frio? Onde frio? Nossa, tá calor demais. De novatos a veteranos, todos podem fazer a aula. Só precisa ter vontade, porque os passos escolhidos para a aula são passos fáceis. E a ideia mesmo é trazer qualquer pessoa para fazer, independente do nível de atividade, nível de condicionamento físico. É bom aproveitar o frio para deixar o corpo em ordem para o verão, logo mais, né? E no Rio de Janeiro, uma exposição interativa ensina como tornar o planeta mais sustentável. O Hit Notícias volta já. O órgão francês que investiga o acidente do voo 447 da Air France ocorrido em 2009 informou que o relatório final sobre o caso vai ser apresentado em 5 de julho. O voo 447 da Air France saiu do Rio de Janeiro rumo a Paris no dia 31 de maio de 2009 e caiu durante a madrugada sobre o Oceano Atlântico, matando as 228 pessoas que estavam a bordo. Na época, os investigadores consideraram que os pilotos não souberam enfrentar os incidentes registrados nos últimos minutos de voo. Eles apontaram ainda respostas inadequadas à perda dos indicadores de velocidade, provocada pelo congelamento dos sensores Pitot, situação para a qual os pilotos não estavam treinados, além do descontrole da aeronave, que aparentemente não foi detectado pela tripulação. As conclusões deverão servir como base para estabelecer eventuais responsabilidades penais, já que corre na Justiça da França um processo por conta do acidente, no qual estão sendo acusados a empresa aérea Air France e a fabricante Airbus. E a empresa aérea Gol anunciou a demissão de 190 funcionários que trabalham dentro das aeronaves. A Gol não esclareceu quantos deles são pilotos, copilotos ou comissários de bordo. Segundo o comunicado da empresa, os desligamentos de funcionários ocorrem para dar continuidade a um processo de adequação à nova realidade do mercado e para manter o plano de negócios da empresa. No início de abril, outros 131 funcionários já haviam sido demitidos. O clima tenso não para por aí. Várias turmas de funcionários tripulantes, cerca de 150 pessoas, estão sem voos programados. Imaginam que devem ser os próximos numa possível onda de demissões. Agentes da Polícia e da Receita Federal, apreenderam nesta sexta-feira drogas avaliadas em pelo menos R$1 milhão no aeroporto de Guarulhos. Foram apreendidos 30 mil comprimidos de êxtase e 2.500 selos de LSD na mala de um passageiro.
Ele foi preso em flagrante. O nome do homem não foi divulgado, nem a procedência ou o destino dele. E o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Espera bater recorde na colheita da safra 2012-2013. A expectativa é que o país colha 51 milhões de sacas, de acordo com o Ministério da Agricultura. A colheita prevista para começar agora deve ser 5% maior do que na temporada 2002-2003, quando o país teve a maior safra da história. O preço que subiu nos últimos 2 anos foi o que motivou os produtores a investir na cultura. Os produtores vêm num processo de melhor capitalização em função dos preços excelentes que nós tivemos aí durante esses 2 últimos anos, que permitiu que o manejo fosse mais qualificado, e isso tem também contribuído para uma colheita mais robusta nesse ano. A especulação de que o Brasil vai produzir quantidades ainda maiores de café já causou a queda dos preços de mercado no comércio internacional este mês. Mas muitos analistas argumentam que os preços não devem ser afetados porque a demanda global continua forte, principalmente porque outros países produtores como a Colômbia já anunciaram queda de produção para esta temporada. Mesmo colhendo entre 52 e 55 milhões, o Brasil tem exportado em torno de 30 milhões de sacas e consumido praticamente 20 milhões, ou um pouco mais. Então, os fundamentos entre estoque e demanda eles estão bem equilibrados, o que nos traz aí uma situação talvez de equilíbrio ou até melhora dos preços. A Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, também está apostando em preços estáveis para este ano, mas disse que não haverá excedente do produto porque o consumo interno está em ascensão. Essa quantidade muito grande, ela não deve causar impacto de depreciar os preços no mercado, porque a expectativa é que não haja excedente dessa safra. Esses 50 milhões de sacos ou 51 milhões de sacos devem ser integralmente consumidos entre a exportação, cerca de 30, 32, 33 milhões de sacos, e o consumo interno, que deve consumir esse ano 20 milhões de sacos. A bancada feminina da Câmara dos Deputados quer que a Conferência Rio+20 lance um olhar especial para o papel da mulher na busca por um desenvolvimento mais sustentável. 2,5 bilhões de pessoas sem saneamento básico, recursos naturais explorados à exaustão e usufruídos de maneira desigual entre os países e as classes sociais. Produção em constante crescimento, enquanto 27% da população mundial vive em situação de miséria absoluta. O vídeo apresentado por uma ONG deixa claro que as mulheres são as maiores vítimas de um mundo que cresce de maneira desordenada. Tem algo antes desse debate sobre mudança climática que a gente entender as desigualdades embutidas nessa discussão. Então, assim, porque fica parecendo que todos nós somos responsáveis e vamos viver as mudanças climáticas de forma igual e horizontalizada. E eu acho que hoje tem um movimento muito grande no Brasil acontecendo. Eu acho que com as mulheres indígenas, mulheres pescadoras, mulheres que vivem assim em área, digamos, de grande concentração de recursos naturais. Então, essas comunidades, essas pessoas já estão vivendo um pouco o ônus da desigualdade. A bancada feminina da Câmara propõe que sejam focados na Rio+20 os aspectos ressaltados pela ONU, capazes de fazer avançar o papel da mulher nesse mundo mais sustentável, acesso igualitário aos recursos produtivos, oportunidades iguais de participação política, o acesso universal ao planejamento familiar de qualidade e a preços acessíveis. A deputada Érica Cocai chamou as mulheres a tomarem parte dessas reivindicações. Os que mais sofrem, já disse Paulo Freire, né, que a função de nos libertar, ela é fundamentalmente dos que são mais oprimidos. E como as mulheres são mais oprimidas do ponto de vista da história e sentem mais todas as expressões de opressão, inclusive o desequilíbrio no meio ambiente, a falta de sustentabilidade, enfim, produzida pelas mudanças climáticas, também são as mulheres, e essa discussão que nós queremos fazer no Rio+20, na Cúpula dos Povos, nós queremos fazer essa discussão em todos os campos. Em todos os cantos. Também são as mulheres as que podem ter a maior responsabilidade para construir um planeta que seja um planeta sustentável. Um pedido mais do que justo, afinal de contas, as mulheres vêm demonstrando e provando capacidade para influenciar, não só em assuntos políticos, mas de um modo geral, em diversas áreas aí da nossa vida.
Muito bem, e no Rio de Janeiro, uma exposição interativa promove uma reflexão sobre as formas de tornar o planeta mais sustentável. Logo na entrada, um painel mostra diferentes visões da Terra, ambientes naturais, seres vivos, o homem integrado ao planeta. E também mostra os problemas que pairam sobre as nossas cabeças. Este outro reproduz o modelo econômico atual. Mostra o consumo ilimitado de recursos que acabam e a exploração de mão de obra. De outro lado, alternativas para uma vida mais sustentável, onde o lixo é reciclado e são utilizadas energias não poluentes. Quando o assunto é energia, dá para ver como o movimento se transforma em eletricidade e ilumina uma cidade. Nesta casa em miniatura, o visitante visualiza o consumo de energia cômodo a cômodo e recebe dicas de economia. Este painel mostra o custo ambiental dos alimentos que a gente consome. Funciona igual a um supermercado. Podemos tirar da prateleira, por exemplo, 1 quilo de carne, mas na hora de consultar a etiqueta, em vez do preço, o monitor mostra que para esse produto chegar à nossa mesa, foram consumidos mais de 17 mil litros de água. A interatividade também aparece neste painel luminoso, onde cenas do cotidiano de uma cidade são substituídas por outras mais sustentáveis. E antes de ir embora, o visitante pode deixar uma mensagem numa garrafa, PET reciclável. As pessoas vão aprender, basicamente, que elas têm uma responsabilidade em relação ao futuro, né, que nós desejamos, pelas suas escolhas, né, tanto como indivíduos como cidadãos. Alunos e professores foram para as ruas de Eunápolis, na Bahia, para realizar manifestação em apoio à greve das escolas no estado, que já dura 52 dias. Há 52 dias que os professores da rede estadual da Bahia entraram em greve. Os estudantes dos colégios estaduais de Eunápolis fizeram manifestação na Avenida Porto Seguro em apoio aos educadores grevistas. A gente sente por eles também, porque nós somos alunos, nós sabemos, nós também não queremos estar sem estudar, pois também, além de estar prejudicando eles, está nos prejudicando também. Nós não estamos conformados com essa situação, que nós não estamos em casa, nós não estamos estudando, não é porque nós não queremos, os professores não estão dando aula, não é porque eles não querem, é porque nós estamos reivindicando algo que é o nosso direito, que é uma educação de qualidade. Mês passado, o governo da Bahia informou que pagaria o salário cortado aos professores em greve, caso a categoria voltasse imediatamente às atividades. Mas os educadores não voltaram às salas de aula. A Bahia tem dinheiro, a educação da Bahia foi municipalizada, não é? A educação da Bahia recebeu um repasse de 500 milhões de reais de complementação da União. Esse dinheiro dava para nos pagar e a gente tem que continuar dizendo à sociedade que vale a pena ser professor. E para valer a pena ser professor, eu preciso ter salários bons e dignidade. A primeira faixa dos professores licenciados recebeu 11,6% de reajuste. E as outras categorias todas, um reajuste de 6,5%. E, portanto, o bom senso precisa voltar. Eles têm que voltar à sala de aula, não comprometer o ano letivo. Não há a menor possibilidade do governo do Estado, a não ser que eu fosse irresponsável e quebrasse, de dar 22%. E ainda sobre educação, mais de 1,5 milhão de estudantes já se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O INEP está usando redes sociais para tirar dúvidas e ajudar nas dificuldades dos alunos que tentam fazer a inscrição. Existem erros e falhas normais, né, que não são muitas vezes do sistema. É o próprio estudante que muitas vezes bate um endereço errado e não acessa uma página. Então também nós estamos monitorando a rede social no sentido de atendê-lo, ser proativo, não esperar que ele tente a inscrição, não consiga, venha até nós, porque isso tem um tempo, tem um delay. E nesse momento para o estudante isso é importante. Então nós estamos fazendo esse monitoramento para sermos proativos, né? Importante não deixar, portanto, a sua inscrição para a última hora. E veja a seguir, o violonista e regente holandês André Rieu realiza turnê de 22 shows no Brasil. A gente volta já. A 14ª edição nacional da campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em São Paulo. A expectativa da Secretaria Estadual da Saúde é que cerca de 5.300.000 paulistas sejam imunizados até quarta-feira. Seu Luiz faz parte do grupo-alvo da vacinação. Ele acordou cedo para ir até o hospital. É a terceira ou quarta. O ano passado
Cabulei, mas esse ano voltei a tomar de novo. Está prevenindo, né? Além dos idosos a partir dos 60 anos, crianças entre 6 meses e menores de 2 anos, povos indígenas, profissionais da área da saúde e gestantes devem ser vacinados. Gabriela está no 4º mês de gestação. Aproveitou para se vacinar antes do trabalho. Eu acho importante, a minha médica indicou, já devia ter vindo antes, não deu tempo, ainda bem que a campanha prorrogou. Mas Gabriela é uma exceção. Ela faz parte do grupo que ainda não atingiu a meta de vacinação, assim como os idosos. Até o momento já foram vacinadas mais de 4 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo, o que significa 66% do público-alvo da campanha. Só que a meta da Secretaria Estadual da Saúde é chegar até 80%. É importante deixar claro que, infelizmente, gripe pode sim ser uma doença grave, evoluindo com complicações como pneumonia e com isso internação hospitalar. E basicamente os 3 grupos prioritários, as crianças e as grávidas e os idosos, uma vez se infectando pelo vírus da gripe, este grupo sim tem o maior risco de evoluir com complicações como pneumonia e a internação hospitalar. E agora um alerta para você, consumidor, sobre a importância de pesquisar o preço dos remédios antes de comprar. Segundo pesquisa do Procon de São Paulo, a variação pode chegar a quase 3.000%. Em média, os remédios de referência em relação aos genéricos variam em 52% nas farmácias da cidade de São Paulo. Mas os preços podem ser bem maiores. Foi encontrado um exemplo de medicamento em que o genérico custava 90 centavos em uma drogaria e o de referência custava R$ 24,90. Uma variação de 2.766% de acordo com a pesquisa. O estudo envolveu 60 medicamentos, sendo 30 de referência e 30 genéricos. Foram analisadas 15 drogarias nas 5 regiões da cidade. O Procon recomenda que o consumidor pesquise antes de comprar o medicamento. Ainda sobre remédios, a Câmara Federal analisa projeto de lei que pode mudar a forma como as patentes de medicamentos são concedidas no Brasil. O Brasil tem o maior sistema público de saúde do mundo. É o 8º país do planeta que mais consome medicamentos e conta com uma indústria de fármacos que se fortalece a cada ano. Hoje, das 10 maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, 5 têm controle de capital nacional e com capacidade de competir no mercado mundial. Crescimento que anda junto com a reivindicação da proteção das patentes dos medicamentos produzidos aqui. Um assunto que pauta o mercado e divide opiniões. De um lado, o interesse comercial das indústrias brasileiras. De outro, o interesse dos doentes e serviço público que paga pelos medicamentos. O atual sistema de proteção à propriedade intelectual vigente hoje no país encarece muito os medicamentos, né? Cria uma escassez artificial muito grande. E esses medicamentos com um alto custo tornam a sua dispensação gratuita pelo SUS praticamente impraticável. Em 1996, um tratado internacional revalidou automaticamente no Brasil todas as patentes internacionais de medicamentos, o que encareceu a conta do governo e passou a ameaçar o abastecimento para o consumidor. De 2001 a 2007, só com 5 remédios para o tratamento da AIDS, o governo gastou 519 milhões de reais, o que resultou no primeiro processo de licença compulsória ou quebra momentânea de patente. Uma medida permitida por lei, mas muito polêmica. O mercado farmacêutico argumenta que o processo é muito ruim para a imagem internacional do Brasil. Tanto essa disputa de mercado quanto o fato de que o mercado público brasileiro vem se expandindo tem feito com que haja um tensionamento sobre o sistema, principalmente sobre essas salvaguardas que nós temos, como a anuência prévia, como a questão dos licenciamentos compulsórios. Essas possibilidades de proteção são constantemente colocadas. Olá, boa tarde, eu sou Clébio Cavagnoli e este é o Jornal Toda Hora, a informação completa. Um avião monomotor caiu na manhã deste sábado no bairro Parque de Taipas, em São Paulo. A aeronave decolou do aeroporto Campo de Marte, próximo ao local da queda. O piloto e único tripulante morreu.
Segundo o Corpo de Bombeiros, peritos da aeronáutica irão investigar o acidente. E o órgão francês que investiga o acidente do voo 447 da Air France, ocorrido em 2009, informou que o relatório final sobre o caso vai ser apresentado em 5 de julho. O voo 447 da Air France saiu do Rio de Janeiro rumo a Paris no dia 31 de maio de 2009 e caiu durante a madrugada sobre o Oceano Atlântico, matando as 228 pessoas que estavam a bordo. Na época, os investigadores consideraram que os pilotos não souberam enfrentar os incidentes registrados nos últimos minutos de voo. Eles apontaram ainda respostas inadequadas à perda dos indicadores de velocidade, provocada pelo congelamento dos sensores Pitot, situação para a qual os pilotos não estavam treinados, além do descontrole da aeronave, que aparentemente não foi detectado pela tripulação. As conclusões deverão servir como base para estabelecer eventuais responsabilidades penais, já que corre na Justiça da França um processo por conta do acidente, no qual estão sendo acusados a empresa aérea Air France e a fabricante Airbus. E a empresa aérea Gol anunciou a demissão de 190 funcionários que trabalham dentro das aeronaves. O Tribunal do Cairo, condenou o ex-presidente para que a prisão perpétua. A sentença foi divulgada hoje. O ex-presidente egípcio foi condenado pelos massacres ocorridos em seu país em janeiro de 2011. A revolta popular, que ficou conhecida no Ocidente como Primavera Árabe, culminou na renúncia de Mubarak. O ex-ministro do Interior, Habib al-Adli, também foi condenado à prisão perpétua, mas 6 de seus funcionários foram absolvidos por falta de provas. Porém, a corte absolveu Mubarak e seus 2 filhos, Alaa e Gamal, além do empresário Hussein Salem, das acusações de enriquecimento ilícito e danos aos cofres públicos. Após a sentença ter sido lida pelo juiz Ahmed Refat, houve tumulto no tribunal, que foi controlado pelos seguranças. Nas ruas, a população comemorou a sentença. Os advogados de Mubarak informaram que vão apelar contra a condenação. E a corrida presidencial rumo à Casa Branca tem empate técnico. É o que aponta a pesquisa de opinião realizada pela emissora de televisão CNN. De acordo com a pesquisa, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, obteria 49% dos votos e o candidato republicano, Mitt Romney, 46%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A economia é o assunto mais importante para 52% dos entrevistados. Nas últimas semanas, a campanha de Obama atacou o histórico de Romney como homem de negócios. E agora a estratégia dos democratas, partido do atual presidente, é questionar o papel de Romney como governador de Massachusetts. Durante o período em que esteve no comando do estado, houve aumento de desemprego e da dívida pública. Por outro lado, Romney ataca Obama com dados estatísticos, que revelam uma desaceleração da economia no primeiro trimestre e a alta na taxa de desemprego no país. Pelo visto, a campanha presidencial norte-americana promete ser bem quente neste ano. E ainda falando sobre os americanos, eles cobraram mais ações do Brasil para deter a violência na Síria. O secretário americano de imprensa, Mike Hammer, declarou que os Estados Unidos querem maior participação do Conselho de Segurança da ONU para resolver o impasse na Síria e destacou que o Brasil pode ajudar na questão, já que tem bastante influência junto à comunidade internacional. Já o governo brasileiro se opõe às sanções ou a uma intervenção militar contra a nação e considera necessária a busca por uma saída negociada. Segundo as Nações Unidas, mais de 10 mil pessoas morreram no conflito sírio desde o início dos protestos, há mais de um ano. E a 14ª edição nacional da campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em São Paulo. A expectativa da Secretaria Estadual da Saúde é que cerca de 5.300.000 paulistas sejam imunizados até quarta-feira. Seu Luiz faz parte do grupo-alvo da vacinação. Ele acordou cedo para ir até o hospital. É a 3ª ou 4ª. O ano passado cabulei, mas esse ano voltei a tomar de novo. Está prevenindo, né? Além dos idosos a partir dos 60 anos, crianças entre 6 meses e menores de 2 anos, povos indígenas, profissionais da área da saúde e gestantes devem ser vacinados. Gabriela está no 4º mês de gestação. Aproveitou para se vacinar antes do trabalho. Eu acho importante, a minha médica indicou, já devia ter vindo antes, não deu tempo, ainda bem que a campanha prorrogou. Mas Gabriela é uma exceção.
Ela faz parte do grupo que ainda não atingiu a meta de vacinação, assim como os idosos. Até o momento, já foram vacinadas mais de 4 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo, o que significa 66% do público-alvo da campanha. Só que a meta da Secretaria Estadual da Saúde é chegar até 80%. É importante deixar claro que, infelizmente, gripe pode sim ser uma doença grave, evoluindo com complicações como pneumonia e com isso internação hospitalar. E basicamente os 3 grupos prioritários, as crianças e as grávidas e os idosos, uma vez se infectando pelo vírus da gripe, este grupo sim tem o maior risco de evoluir com complicações como pneumonia e a internação hospitalar. Fica aí uma dica importante, então, aproveite a prorrogação e não deixe de se vacinar. E agora um alerta para você, consumidor, sobre a importância de pesquisar o preço dos remédios antes de comprar. Segundo pesquisa do Procon de São Paulo, a variação pode chegar a quase 3.000%. Em média, os remédios de referência em relação aos genéricos variam em 52% nas farmácias da cidade de São Paulo. Mas os preços podem ser bem maiores. Foi encontrado um exemplo de medicamento em que o genérico custava 90 centavos em uma drogaria e o de referência custava R$ 24,90. Uma variação de 2.766% de acordo com a pesquisa. O estudo envolveu 60 medicamentos, sendo 30 de referência e 30 genéricos. Foram analisadas 15 drogarias nas 5 regiões da cidade. O Procon recomenda que o consumidor pesquise antes de comprar o medicamento. O Ministério Público Federal em Goiás prepara nova denúncia à Justiça contra Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira e seu grupo. Desta vez, pelos crimes de evasão de divisas, contrabando e lavagem de dinheiro. A denúncia deve ser protocolada nas próximas semanas e com novos pedidos de prisão preventiva. E o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, confirmou que vai depor no dia 13 de junho. O político disse que é uma oportunidade para esclarecer os fatos. Já o depoimento do governador de Goiás, Marconi Perillo, será no dia 12. Ainda sobre o caso Cachoeira, o senador Vital do Rego, que preside a CPI mista, deve ficar pelo menos uma semana afastado do Congresso. Ele passou por um cateterismo nesta sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, passou por um cateterismo em São Paulo depois que os médicos suspeitaram que o parlamentar estava com uma artéria calcificada. Exames revelaram que não há problemas graves e a expectativa é de que o senador receba alta na segunda-feira. A equipe médica recomendou repouso. Em nota divulgada à imprensa, Vital do Rego diz que vai descansar em casa em Campina Grande e espera voltar ao Senado no final da próxima semana. Ele preside a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as relações do empresário Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados. Os partidos PPS e PSDB vão entrar na justiça contra vão entrar no Tribunal Superior Eleitoral contra o PT por causa de entrevista do ex-presidente Lula e do ex-ministro da Educação Fernando Haddad a um programa de televisão exibido em horário nobre nesta semana. Representantes dos partidos classificaram a entrevista como propaganda antecipada de Haddad, candidato petista à Prefeitura de São Paulo. Segundo o TSE, propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV só é permitida a partir de 21 de agosto. E hoje faz 10 anos que o jornalista Tim Lopes foi morto por traficantes no conjunto de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro. Uma homenagem em forma de ação social marca a data. Valeu Tim Lopes é o nome do evento que vai ser realizado no Complexo do Alemão. Foi lá que o produtor da Rede Globo foi torturado e morto no dia 2 de junho de 2002, após ser descoberto fazendo uma reportagem sobre um baile funk onde crianças e adolescentes se prostituíam. Ele teve o corpo esquartejado e queimado. Os restos foram encontrados dias depois. Segundo as investigações, o jornalista foi assassinado a mando do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. Ele foi preso 3 meses depois e condenado a 28 anos e meio de prisão em 2005. Outras 6 pessoas foram julgadas e condenadas. Para familiares e amigos de Tim Lopes, as prisões dos acusados e as melhorias que a comunidade recebeu após as denúncias do profissional precisam ser comemoradas. O jornalista tinha 51 anos e era conhecido por suas reportagens investigativas. Antes de trabalhar na Globo, foi repórter dos principais jornais do país. Ganhou inclusive o Prêmio ESSO de Jornalismo em 2001. E amanhã é dia de amistoso da Seleção Brasileira.
O time comandado por Mano Menezes entra em campo contra o México. A seleção brasileira realiza uma série de amistosos nos Estados Unidos com a missão de preparar o time olímpico que vai jogar as Olimpíadas de Londres. Depois de vencer Dinamarca e Estados Unidos, o time treinou pela última vez na capital Washington, antes da viagem a Dallas, local do jogo contra o México. A dupla de volantes falou sobre o ambiente na seleção, das próximas partidas e sobre o entrosamento. Muito bom, tá? Aproveitando esses dias aí para aprender um pouco com a galera que é mais experiente, que já viveu coisas diferentes. O Rômulo é um cara bem tranquilo, né? Fora de campo também. E a gente nós se entrosamos assim bem rápido mesmo. Eu acho que nós fizemos uma boa parceria e esperamos aí finalizar aí com esses 2 jogos com 2 vitórias para fechar com chave de ouro. Depois do treino, a seleção brasileira embarcou em ritmo muito descontraído com destino a Dallas para a partida contra a seleção mexicana. Além dos mexicanos, o time de Mano continua nos Estados Unidos para mais um amistoso contra a Argentina. O jogo acontece no próximo sábado em Nova Jersey. Veja a seguir, exposição em São Paulo chama a atenção dos paulistanos que andam pelas ruas da capital. E veja também, o violinista e regente holandês André Rieu realiza turnê de 22 shows no Brasil. O Jornal Toda Hora volta já. Até a próxima terça-feira, o Reino Unido celebra o jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II. As comemorações dos 60 anos de ascensão ao trono prometem agitar Londres. O reinado de Elizabeth, de 85 anos, é o segundo mais longo do país, atrás apenas da monarca Rainha Vitória, cujo reinado durou 63 anos. As comemorações começam com o esporte preferido da rainha, a corrida de cavalos. No domingo, cerca de 1.000 embarcações realizam um cortejo pelo rio Tâmisa, o mais importante de Londres. A Rainha Elizabeth II estará presente em todas as homenagens oficiais. O comércio e o turismo são 2 setores da economia que lucram com as comemorações. Souvenirs com fotos da rainha estão por toda parte e os hotéis comemoram lotação. São esperados mais de 530 mil turistas de várias partes da Grã-Bretanha e de outros países neste fim de semana para os festejos. Na programação do Jubileu de Diamantes da Rainha, ainda está prevista a tradicional Marcha dos Soldados da Guarda Real, em frente ao Palácio de Buckingham, que na segunda-feira também será palco de um show com o ex-Beatle Paul McCartney. Para encerrar as comemorações na terça-feira, a rainha fará um passeio de carruagem pelo centro de Londres e, por fim, deve aparecer aos súditos na varanda do palácio. E falando em rainha, agora é a vez do rei. Neste caso, o espanhol que chega ao Brasil amanhã, acompanhado de uma ampla comitiva empresarial para reforçar a cooperação política e econômica entre os 2 países. O rei espanhol Juan Carlos vai se reunir com a presidente Dilma Rousseff na segunda-feira. O monarca estará acompanhado de uma comitiva de empresários para tentar reforçar a cooperação política e econômica. Entre os executivos esperados estão os presidentes do Banco Santander, da petroleira Repsol e da gigante das telecomunicações Telefônica. Este será o primeiro contato entre os representantes dos países após o governo brasileiro adotar medidas mais rigorosas para a entrada de espanhóis no território nacional. Na terça-feira, Juan Carlos viaja para o Chile, onde vai cumprir uma agenda semelhante aos compromissos que terá no Brasil. E esta semana, as obras para a construção do novo estádio do Corinthians completaram 1 ano. Para comemorar, teve festa para os funcionários. A nossa equipe foi conferir e levou um convidado muito especial. Tão esperado estádio do Corinthians, que vai sediar a abertura da Copa do Mundo no Brasil, completa nesta quarta-feira 1 ano de construção, com 40% das obras concluídas. Para lembrar o dia, uma festa para os funcionários. Mas espera aí, para lembrar a data é preciso da presença de uma pessoa que colaborou e muito com as obras.
E a nossa equipe de reportagem foi até a casa dele fazer o convite. E o convidado especial é esse corintiano fanático que mora a poucos metros do estádio, que de tanto espiar da janela do quarto, instalou uma câmera no telhado e montou um blog. Assim faz a transmissão ao vivo para toda a nação corintiana. E é desse monitor que ele mesmo acompanha as obras do estádio. Agora vem o convite. Pedrinho, que tal, em vez de acompanhar aqui, virtualmente, e comigo lá no estádio, topa? Topo. Vamos lá comemorar 1 ano? Vamos. Então vamos lá. Pedro, qual que é a emoção aqui pra você, que fica acompanhando da tua casa, vir aqui acompanhar de perto? É sem palavras, né? Ver de perto essa obra, assim, do lado de casa e não tinha entrado só uma vez aqui, né? Aqui parece maior, né? Parece. Vamos então conhecer aqui um trabalhador? Vamos. Olá, tudo bem? Como é que é teu nome? Francisco Joaquim. Francisco, você faz o que aqui na obra? Armação, né? De ferro. Você sabia que esse moço aqui, ó, fica de olho em você 24 horas? É mesmo? Pois é, ele mora aqui do lado, tem uma câmera instalada. Você acredita nisso? Agora acredito, né? Pedro, o que você teria aí para perguntar para ele? Perguntar como que é, assim, trabalhar aqui na obra do estádio do Corinthians e se é corintiano. Eu tenho que falar a verdade, né? Eu não sou corintiano. Mas é legal, é satisfação trabalhar aqui, né? Construindo um sonho, né? Os corintianos. Estamos aí. Pedrinho aproveitou o dia de festa. Deu entrevistas, tirou fotos e recebeu elogios pela iniciativa. E que elogios! Com certeza ele é responsável por nós chegarmos aqui com 38% das obras, porque ele foi um olho para fiscalizar, acompanhar e todo mundo ali torcer junto para que tudo desse certo. Então ele também tem muito a comemorar nesses 12 meses de obras, nesses 38% das obras realizadas. Parabéns para você também, viu? Obrigado. O presidente do Corinthians, Mário Gobi, também não poupou elogios ao garoto. Parabéns, viu? Uma demonstração de corintianismo. E isso é histórico, vai arquivando que um dia o valor é histórico, inestimável. A festa foi completa para os funcionários da obra. Teve até bolo, 60 quilos de puro sabor de abacaxi. E aí, tá bom o bolo? Tá. Esse aqui eu posso dizer que é o bolo mais saboroso da tua vida. É o melhor de todos. Orgulho dos desportistas do Brasil. Uma belíssima iniciativa desse torcedor e que bom que a nossa equipe pôde ajudar a realizar um sonho tão especial aí para ele. O crédito imobiliário vai ter juros reduzidos em até 21% para contratos fechados a partir de segunda-feira. O anúncio foi feito ontem pelo Banco Central do Brasil. Segundo a instituição, para aquisição de imóveis de até R$500 mil, por exemplo, a taxa de juros foi reduzida de 10% ao ano, mais a taxa referencial, para 8,9% ao ano, mais a taxa para todos os clientes do banco. Com o pagamento das prestações em dia, ela cai para 8,4% ao ano, mais a TR. A manutenção da conta salário no Banco do Brasil também rende redução de 0,5 ponto na taxa. Se o cliente receber a remuneração na instituição, a taxa será de 7,9% ao ano mais a TR, o que resulta em 21% de redução na taxa de juros. Ainda sobre economia, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, prevê crescimento do produto interno bruto acima de 4% no segundo semestre de 2012, apesar do desempenho ruim do PIB neste primeiro trimestre, com alta de apenas 0,2%. O ministro defende que a causa para a queda do PIB foi o fraco desempenho da agropecuária, que caiu 7,3% em razão da perda de safra em segmentos importantes como soja e arroz. Em São Paulo, uma exposição tem chamado a atenção de quem anda pelas ruas da capital. Depois das simpáticas vaquinhas e dos rinocerontes, eu fui conferir a exposição dos orelhões que ganharam um toque de arte. Todo mundo admira e quer tirar foto perto deles. Também não é à toa. São cerca de 100 orelhões espalhados pela cidade, especialmente caracterizados por artistas plásticos. É arte na rua até para inglês ver. Eu acho bonito
um dia assim que está chovendo muito, é bem legal ver uma coisa colorida na rua, né? E você? Eu também. Meu português é muito ruim, mas é bonito. Bonita. No orelhão eu acho importante porque isso chama a atenção até do depredador, da pessoa que vai querer sujar, arriscar, fazer alguma coisa, ver que está sendo vigiado por isso aí. É uma cultura, está vendo que isso aí é uma obra de arte fantástica que não pode ser depredada e nem desprezada, né? Os tradicionais orelhões como este completam 40 anos. E para comemorar essa data importante de um aparelho que todo mundo precisa usar, acontece em São Paulo a Call Parade. Não será incomum você verificar em diversas regiões da cidade aparelhos como este. A exposição a céu aberto reúne obras de artistas como Juarez Fagundes, responsável pela decoração de Natal da Avenida Paulista, que mostra alguém conectado com o mundo. Carla Pires de Carvalho apresenta o tema O que você tem na cabeça, que retrata um cérebro com inúmeras imagens na parte interna. São mais de 90 artistas expondo suas criações. Danilo Rutz, por exemplo, trabalha com grafite e se orgulha de poder levar à exposição um pouco de sua arte. Na verdade, essa é uma série de obras que eu faço. É uma personagem que eu criei, ela se chama, nesse caso, se chama Flower Girl. Mulher com cabelo de flores. E ela é do bem, né? Que traz. Hoje em dia, como a cidade está cada vez mais cinza, eu resolvi unir a beleza das flores com a beleza da feminilidade e foi esse personagem que eu criei. Para fazer uma ligação de emergência, em casos de falta de crédito ou bateria no celular, ou ainda simplesmente para bater papo, o orelhão não é apenas uma ferramenta, mas um ícone da cultura brasileira. Aliás, os primeiros foram desenvolvidos em 1970 pela arquiteta da Companhia Telefônica Brasileira, Chumin, com formato oval justamente para dar a acústica ideal para as ligações. Naquele momento, existiam apenas 4.200 espalhados pelo Brasil, número que saltou para mais de 52 mil na atualidade. Preservar e valorizar essa história também faz parte dos objetivos do projeto. O principal objetivo é chamar a atenção no orelhão. Na verdade, ele está aí no meio da rua, a gente já usou muito ele numa época que a gente não tinha telefonia celular, né, telefonia móvel. Hoje em dia ele estava um pouquinho esquecido e eu acho que o fato de trazer arte, curiosidade, questionamento em cima da peça faz que as pessoas de repente vamos ali fazer uma ligação também, vamos utilizar ele. Pelo menos aprecia a arte e lembra que ele é uma coisa muito importante para todos nós, né? Em meio a tanta arte, não precisa ter medo da planta carnívora. E vale até uma homenagem ao grande ídolo Ayrton Senna em seu inseparável capacete. Só não vale deixar de ligar para aquela pessoa especial. E a cidade ficou inclusive mais bonita com essa exposição. Vale a pena conferir. O violinista e regente holandês André Rieu, de 62 anos, começou nesta semana uma turnê de 22 shows no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A expectativa é de que o público lote a casa para ver o popstar da música clássica neste primeiro fim de semana de apresentações. A turnê do Embaixador das Valsas inicialmente estava prevista com 3 shows, mas acabou fechada em 22 devido à grande procura. São 8 mil ingressos à venda por noite. Os bilhetes custam de R$ 140 a R$ 600, mas o preço não está impedindo o sucesso de bilheteria. As primeiras apresentações, que começaram na terça-feira, já tiveram casa cheia. O público confere um espetáculo emocionante e grandioso. André Rieu, que tem mais de 10 milhões de discos vendidos, sobe ao palco do ginásio do Ibirapuera com sua orquestra para apresentações que misturam música clássica, valsa e ritmos regionais. E tudo com um toque de humor. A turnê vai até o dia 13 de julho. De terça a sábado, o show começa às 9 da noite e aos domingos, às 7 horas. Uma excelente dica, então, para você conhecer essa belíssima turnê do André Rieu. E esta edição do Jornal Toda Hora termina aqui. Obrigado pela sua companhia e uma ótima tarde para você.